Bem-vindos. É com muita honra que vamos dar início a essa webinar. Me chamo Patrícia Salim e sou estagiária em Psicologia no agrupamento de escolas Viseu Norte. Bom dia, bem-vindos. Eu sou o Rubén Ferreira e sou psicólogo júnior a estagiar no agrupamento de escolas Infante Dom Henrique. Fazemos parte da equipe de psicólogos das escolas do município de Viseu. Sim, aqui connosco hoje temos o prazer de ter a doutora Anabela Carvalho, que é psicóloga no agrupamento de escolas Infante Dom Henrique, e também a doutora Filomena Gato, que é psicóloga na Escola Secundária Emílio Navarro. Portanto, podemos dizer que a nível profissional as nossas entrevistadas fazem parte da geração sénior. Exatamente, e agradeço a presença delas, que só nos dá honra. Conviver com a Covid-19 é o tema desse nosso primeiro webinar. Nesses tempos em que a distância se torna um elemento de proteção para a nossa saúde física, os encontros online permitem reconquistar a proximidade e proteger a nossa saúde mental. Sim, nós como psicólogos preocupamos-nos com as repercussões que a pandemia e também o confinamento trouxeram às nossas crianças, aos jovens e também às suas famílias. No primeiro confinamento, esse grupo de psicólogos levou a cabo um estudo junto dos alunos dos diversos agrupamentos e escolas não agrupadas do Conselho, totalizando 3.188 participantes do primeiro ao 12º anos que responderam ao questionário proposto. O protocolo de investigação incluía dados sociodemográficos, como, por exemplo, gênero, idade e ano de escolaridade, mas também outros indicadores relacionados com afeto, ansiedade, estresse e a depressão. Foi ainda questionada a frequência da realização de várias atividades e rotinas. Sim, portanto, atualmente ouve-se muito falar de depressão, de ansiedade e de stress e, portanto, se calhar iríamos iniciar por no fundo, abordar estes conceitos e iria pedir à doutora Filomena que nos elucidasse um bocadinho acerca das diferenças entre estes conceitos e de que maneira é que estes podem estar relacionados. Bom dia a todos, os que nos estão a ouvir nesta manhã de sábado com sol, pelo menos aqui em Viseu. Ruben, antes de responder à tua questão, eu gostaria, em primeiro lugar, em meu nome e no de todos os colegas, de agradecer à Câmara Municipal de Viseu por nos apoiar em mais esta iniciativa e por acolher sempre com tanta disponibilidade e de forma tão calorosa os nossos projetos. Depois, gostaria de referir que estamos aqui em representação de todos os colegas psicólogos do Conselho de Viseu e que gostei particularmente de sermos apresentadas como psicólogas séniores. Não sei se isto é ou não um elogio, mas a verdade é que temos parte do primeiro grupo de psicólogas a entrar nas escolas e esse facto faz de nós profissionais que já passaram
por muitas reformas educativas, muitas formas de ver a escola e a educação, muitos decretos-leis e normas legais e, principalmente, muitas maneiras de entender o papel do psicólogo em contexto escolar. No entanto, há uma coisa que esteve sempre presente na nossa atuação, nas diferentes escolas por onde passamos e ao longo destes anos, foi contribuir para o sucesso educativo e para o bem-estar dos nossos alunos. E quando, por proposta da Anabela aqui presente, demos início ao Observatório do Bem-Estar dos Alunos do Concelho de Viseu, que depois foi integrado no projeto Viseu Educa da Câmara, uma nova etapa na nossa vida profissional começou. Trabalharmos em equipa, quebrar o isolamento institucional, estarmos juntos num projeto comum, podemos contribuir para a melhor compreensão dos nossos alunos e, principalmente, podemos intervir com base nos dados recolhidos nas nossas escolas. E também podemos contactar com estes psicólogos júniores que nos trouxeram os seus novos saberes, os seus olhares ainda intactos e a sua vontade de contribuir para o nosso trabalho. Este inquérito que o Ruben fala é apenas um exemplo do trabalho que temos desenvolvido nas escolas e de cujos resultados vamos falar hoje mais aprofundadamente. Ele foi aplicado no primeiro confinamento, tal como já foi dito, porque queríamos saber o que faziam, o que sentiam e como se sentiam os nossos alunos. Para a construção deste inquérito, partimos da escala de ansiedade, depressão e stress já validada para a população portuguesa em 2009 e de uma escala para a avaliação dos afetos construída por nós, a partir de outras já existentes. Pretendíamos então saber o índice ou recolher indicadores do índice de afeto global dos nossos alunos, que pode ser definido como o entrecruzar de uma dimensão mais cognitiva, a satisfação com a vida, e de outra que inclui emoções negativas, como medo, preocupação, tristeza, aborrecimento, e positivas, como a tranquilidade, animação, motivação. Pronto, Ruben, agora voltando à tua questão inicial, acerca da definição dos conceitos de ansiedade, stress e depressão, estaríamos aqui com certeza muito tempo a tentar definir e caracterizar estes conceitos. Mas penso que neste contexto o que será necessário compreendermos é que quer a ansiedade, quer o stress são reações normativas do indivíduo que ajudam a pôr em ação mecanismos de adaptação às circunstâncias e que por vezes são protetores e nos levam a agir. No entanto, quando surgem em níveis muito elevados, podem ter o efeito exatamente contrário e levam a que um indivíduo fique bloqueado, sendo muitas vezes acompanhado de manifestações somáticas que variam de indivíduo para indivíduo. A depressão pode oscilar entre um humor deprimido, reativo e temporário e algo mais duradouro, patológico e perturbador do funcionamento global do indivíduo, que pode trazer efeitos muito adversos e incapacitantes em todas as esferas da vida. Em resumo, e desculpem-me ser tão sintética, os estados de ansiedade, depressão e stress dizem respeito a um conjunto de sentimentos e emoções que fazem parte da vida de todos nós e que variam em grau de intensidade e estão dependentes das características de personalidade de cada um, das suas capacidades de resiliência e dos fatores de proteção e segurança que os diversos contextos da nossa vida nos proporcionam. Obrigado. Muito obrigada, doutora Filomena. E na sequência vou perguntar à doutora Anabela Carvalho. Meu bom dia, doutora. O que é esperado dos pais, professores, comunidade educativa para que possamos proteger as crianças e jovens face à ansiedade, depressão e estresse dentro do contexto atual? E, por outro lado, o que pode ser feito para promover o afeto positivo? Bom dia,
Bom dia, Patrícia, bom dia, Ruben, bom dia, Filomena, e também bom dia a todas as colegas que fazem parte do Observatório do Bem-Estar, que isto é um trabalho de equipa, coube-nos a nós os 4 dar a cara, mas há todo um outro trabalho que é feito por uma equipa mais vasta e que não dá aqui a cara, mas há de dar num próximo webinar, as tarefas vão ser invertidas nesse contexto. Cumprimento também a audiência, que num sábado de manhã resolveu, com alguma curiosidade, certamente, vir aqui ver e ouvir o que nós tínhamos para dizer. E pronto, e indo assim diretamente à questão da Patrícia, o que é que nós podemos fazer dentro do contexto atual para proteger as nossas crianças e os nossos jovens? De facto, as emoções negativas, ou as emoções que nós não gostamos tanto, como a tristeza, a preocupação, a ansiedade, elas fazem parte da vida e nós não podemos ter a ilusão de que vamos conseguir, por esta ou por aquela atuação, desta maneira ou daquela, vamos conseguir fazer com que as nossas crianças, os nossos jovens não os sintam. Isso é perfeitamente utópico e nem é adequado. Elas fazem parte da nossa vida, é natural, são sinais de alerta. O sentir ansiedade, o sentir medo, sentir preocupação, são emoções importantes que nos sinalizam, de facto, a importância que aquela situação tem para nós e que nos ajudam a mobilizar recursos. Obviamente que aquilo que nós queremos é que estas emoções, como disse a Filomena agora e bem, elas não se tornem, de facto, fatores negativos na vida da criança, que não perdurem muito tempo, que não sejam desorganizadoras do seu percurso e do seu desenvolvimento. Aquilo que nós podemos fazer, como pais, como educadores, é também ser modelos de atuação. E nós educamos, nós ajudamos a gerir as emoções, mostrando como também nós gerimos as nossas. Conversando com as crianças sobre o que está a passar, não desvalorizando aquilo que elas vão referindo. Se a criança diz, isto nunca vai passar, nós não nos devemos rir e dizer, estás a brincar, claro que vai passar. Não devemos ridicularizar, devemos dar atenção àquilo que a criança diz e depois explicar com calma e com realidade aquilo que nós sabemos. Uma coisa é nós protegermos as nossas crianças da dor e do sofrimento, que não podemos proteger, nem sequer conseguimos, e nem sequer isso é adequado. Outra coisa é protegê-las do caos, e aí sim, aí nós devemos proteger. Nós não devemos deixar que elas assistam a uma imagem nossa desorganizada, caótica, uma imagem de pessoa que não sabe controlar as suas emoções e que não sabe o que há de fazer naquele momento. Se sentimos isso, se calhar temos que o resolver, procurar ajuda também, resolver com alguém, conversar com os nossos amigos e se isso não for suficiente, procurar ajuda de um psicólogo. Mas as crianças devem ser poupadas a esta imagem de completa desorganização dos pais. Os pais podem mostrar que estão preocupados, que estão ansiosos também, que não estão a sentir-se muito felizes com esta situação. E isso, se calhar, já é um modelo que pode, efetivamente, ajudar a criança a sentir-se mais tranquila e, provavelmente, a aprender a lidar com a situação de uma forma mais favorável. É isso mesmo. Excelente orientação, doutora. Obrigada. Agora vou convidar a doutora Filomena a nos fazer também uma intervenção que diz respeito aos estudos. No resultado dos estudos, também verificamos que existem diferenças das variáveis estudadas face às saídas de casa. Parece que basta sair de casa para que os níveis de afeto global aumentem significativamente, independentemente do tempo das saídas. É importante promover o chamado passeio higiênico, doutora? Claro que é importante. É muito engraçado verificar que nos estudos que foram feitos, que a Anabela irá falar mais daqui a bocadinho, a dimensão do brincar aparece como o fator mais relacionado com o bem-estar, mesmo dos alunos do ensino secundário. Sim. O que nos leva a pensar na sua importância e na importância de estar com os outros
sair, fazer desporto, e no papel dos pais ao incentivarem essas saídas. Neste momento particular que vivemos, é evidente que temos que ter outros cuidados e se calhar essas saídas têm que ser feitas em locais de contacto com a natureza, com menos gente, não se esquecendo que existem locais e horas mais seguras, mas também do papel dos pais em casa, em proporcionar momentos em família para brincar com legos, fazer puzzles, jogar às escondidas, saltar à corda, saltar à macaca. Pronto, é claro que sublinha a importância do papel dos pais, porque é muito importante, por um lado, estarem atentos às crianças que se recusam a sair de casa, e que isso será com certeza um sinal de que não estão bem, e por outro, ter a consciência de que até que ponto é que nós, como adultos, não lhes estamos a transmitir os nossos medos, mesmo de forma inconsciente. Portanto, acho que sim, que é muito importante fomentarmos estas saídas e termos consciência disto. Obrigado, doutora Filomena. Vamos então passar à apresentação de um PowerPoint para, no fundo, mostrarmos um bocadinho quais é que foram os dados do nosso estudo. Nesta primeira tabela, analisamos os dados ao dividirmos os jovens em dois grupos. Um grupo de jovens sem sinais ansiosos, depressivos ou de stress, e depois um outro grupo de jovens que tem sinais acima do limite crítico. Portanto, podemos observar aqui que o grupo de jovens que apresenta maior sintomatologia, digamos assim, tendem a ter mais idade, são sobretudo raparigas e do terceiro ciclo ou ensino secundário. Naturalmente, também podemos ver que este grupo tem menores níveis de afeto global. Portanto, doutora Anabela, o que é que estes resultados nos dizem? Isto é esperado, não é? Pronto, este gráfico, esta tabela aqui com dados resume muita informação e de uma forma muito clara nós podemos verificar que há um conjunto de jovens que no questionário responderam com valores acima do limite crítico, ou seja, com sintomatologia ansiosa, depressiva e de stress ligeira, moderada ou grave. Portanto, aqui estão incluídos todos esses jovens e eu recordo-me que aqui estão incluídos cerca de 300 jovens, o que corresponde mais ou menos a 10% dos nossos inquiridos. Nos jovens sem sinais, nós temos uma fatia muito grande. Nós aqui temos todos os alunos que não tinham qualquer sintoma, zero sintomas de ansiedade, depressão e stress. E aqui temos, se a minha memória não me falha, mais de 600. Portanto, quando nós olhamos para estes dois grupos, nós conseguimos perceber que, de facto, os jovens com mais sintomatologia ansiosa, depressiva ou de stress, sem ser, obviamente, indicadores de que estão com problemas graves, mas pronto, de ligeiros a moderados e a graves, nós vemos que, de facto, eles são, sobretudo, raparigas, como já disseste bem, mais velhos, e isto não nos espanta. De facto, todos os estudos têm apontado, todos os estudos nos têm mostrado que isto é aquilo que acontece normalmente. Ou seja, é esperado, mesmo numa situação tranquila em termos da sociedade, termos normativos, nós não estamos numa situação normal, não é? A pandemia não pode ser considerada normal, mas em situação normal é isto que é encontrado. É isto que já tínhamos também encontrado nos nossos estudos e já sabemos que por fatores relacionados com o desenvolvimento, por fatores relacionados com a fase em que se encontram os jovens, os mais velhos e também as raparigas tendem a apresentar mais sintomas e tendem a apresentar menores indicadores de bem-estar. Portanto, é isto aquilo que este quadro nos mostra e até agora podemos dizer que não é nada de novo, não é nada diferente daquilo que nós tínhamos, que nós esperaríamos numa situação sem pandemia. Portanto, estes resultados são expectáveis, digamos assim. Sim. Vamos passar aqui, então, à apresentação de uma segunda tabela em que temos a relação das variáveis em estudo e também a sua relação tanto com a sintomatologia como o afeto global. Aqui nesta tabela vemos que as variáveis apresentadas foram significativas tanto com a sintomatologia
como também com o afeto global. Depois, analisada e cruzada esta informação, estas variáveis aqui que aparecem do lado esquerdo parecem então estar associadas a, no fundo, maiores níveis de ansiedade, pressão e stress e a menores níveis de afeto global. As que têm as setinhas vermelhas, obviamente, e depois as variáveis que estão associadas à ausência de sinais ansiosos, depressivos, de stress e também a maiores valores de afeto global são as que têm as setas verdes e, portanto, são brincar, fazer desporto, estudar, ver televisão, ler. De que maneira é que podemos interpretar estes dados? O que é que podemos retirar daqui? Olha, estes dados podem ser e são indicadores muito claros da associação entre a realização de determinadas variáveis e a sintomatologia. Nós não podemos dizer, nem queremos passar esta ideia de que realizar estas atividades vai fazer com que a criança tenha mais sintomas depressivos, de ansiedade, ou tenha menor bem-estar. Não é nada disso. Aqui não está uma questão de, olha, uma desencadeia a outra. Não, o que nós aqui temos é uma análise estatística correlacional, ou seja, o que variáveis é que estão mais associadas com a presença de sintomas patológicos ou de indicadores menos favoráveis e quais são as variáveis que estão associadas com a ausência desses indicadores. Portanto, aquilo que nós vemos aqui, e nas setas vermelhas nós vemos isso, que há duas atividades que parecem contribuir de forma bastante significativa ou que parecem estar associadas, peço desculpa, o termo correto será associadas de forma positiva com a presença de sintomatologia e com a diminuição do afeto global, e que são aceder às redes sociais e fazer TikToks. Bem, para nós isto foi também curioso, foi surpreendente, e como é que nós temos interpretado, temos pensado sobre o assunto, temos lido alguma literatura e estamos a colocar a hipótese e pensamos que poderá ser por aí, de que de facto, quando nós acedemos às redes sociais e quando nós vemos vídeos ou fazemos vídeos, TikToks, nós estamos à espera, estamos sempre num contexto de comparação social. Todos nós sabemos perfeitamente que as imagens que nós vemos nas redes sociais, os vídeos, são todos trabalhados, e passam uma imagem de perfeição. E quando os nossos jovens acedem às redes sociais, eles não têm acesso a toda a produção que foi feita, só têm acesso à imagem final que acreditam ser real. Obviamente, eles têm uma imagem deles próprios que, na maior parte dos casos, é completamente distorcida ou é distorcida pela negativa. Ah, sou gorda, sou feia, tenho nariz tenho uma borbulha aqui, tenho não sei o quê, mas aquela é tão elegante, é tão bonita. E esta comparação social acaba por se traduzir, na maior parte das vezes, em fatores de diminuição da autoestima, de aumento da tristeza, do mal-estar e da depressão. É desta maneira que nós encaramos isso. Agora, a boa notícia é que há um conjunto vasto de atividades que estão associadas a fatores positivos, a uma melhoria do afeto global, portanto, da presença de emoções positivas e a uma diminuição da sintomatologia. E temos no topo da tabela, em todos os níveis de escolaridade, desde o primeiro ano ao 12º ano, nós temos o brincar. E o brincar aqui é curioso, porque até como é que um jovem de 15 ou 16 anos ou 18 diz que brinca, e esta indicação de brincar está associada ao sentir-se bem. Mas é verdade, o brincar, e elas estão aqui por ordem decrescente de importância. Brincar, o fazer desporto, estudar, são as 3 atividades que parecem estar mais relacionadas com fatores de bem-estar. Depois temos também a ver televisão, e ver televisão, perguntam vocês, mas televisão é tecnologias. Pois é, mas reparem, os jovens veem televisão aonde? Habitualmente veem televisão na sala, com os familiares. Estão num contexto mais... talvez mais familiar, poucos, penso eu, sobretudo os mais pequeninos, esta variável é sobretudo mais importante para os mais pequeninos, muito poucos terão televisão no quarto e a maior parte das vezes os jovens mais velhos praticamente nem veem televisão, estão mais vezes noutro tipo de ecrãs. Depois aparece o ler também como uma atividade positiva para o bem-estar.
jogar consola, e aqui nós também pusemos a pensar, mas jogar consola também é uma atividade nas tecnologias. Mas reparem, hoje em dia os miúdos jogam consola em grupo. Eles fazem equipas e têm desafios em conjunto e sentem-se integrados porque fazem parte daquela equipa que vai lutar contra a outra equipa. E este sentimento de pertença a um grupo é também um fator positivo. E pronto, e depois temos atividades tradicionalmente mais já conhecidas como prazerosas, como pintar e o desenhar. Portanto, e esta tabela é muito interessante e se calhar pode-nos lançar algumas pistas. Então, como é que nós podemos ajudar os nossos filhos a sentirem-se melhor? Se calhar afastá-los um bocadinho das redes sociais, se calhar ajudá-los a olhar para os TikToks e para outras imagens que eles veem e ter algum sentido crítico e perceber que aquilo tem toda uma produção por trás. E depois, brincar com eles, fazer desporto. Há pouco já falámos do brincar, do jogar às escondidas, do jogar um jogo de tabuleiro, de fazer um desafio em casa qualquer. Fazer desporto, estudar. Estudar é a terceira atividade que mais contribui para o bem-estar. Portanto, vamos dizer isso aos nossos filhos e vamos dizer que estudar organiza-os. Estudar, quanto mais não seja, desenvolver um sentimento de competência e ajuda-os a focar também a atenção e a fugir um bocadinho daquilo que são os estímulos dos telejornais e de todas as coisas que nós temos relativamente à pandemia e que são, na verdade, um bocadinho assustadoras. Portanto, estes dados são, de facto, muito curiosos e, se calhar, podemos tirar daqui algumas ilações para o nosso dia-a-dia. Portanto, temos aqui algumas dicas que os pais, no fundo, podem utilizar e, no fundo, estas variáveis vão estar associadas a uma menor sintomatologia e um maior afeto global e depois, se calhar, diminuir o acesso às redes sociais e também aos TikToks. Passamos agora para este gráfico, que no fundo vai comparar as diferenças das dimensões do afeto global relativamente a 2018 e a 2020. Nós já tínhamos os dados relativos a 2018, temos agora os dados relativos a 2020 e no fundo há aqui uma comparação de emoções positivas e negativas. Doutora Anabela, vemos aqui algumas diferenças. Quer comentar? Isto Obrigada. Pode ser explicado pela facilidade de adaptação das crianças e de jovens, não sei. Este gráfico também é curioso. Eu só vou voltar aqui um bocadinho atrás e vou reportar-me a uma entrevista que a professora Margarida Gaspar de Matos deu esta semana. A professora Margarida Gaspar de Matos tem estado ligada aos estudos nacionais sobre o bem-estar e a saúde mental dos nossos jovens. É um estudo internacional e ela representa a equipa portuguesa. E ela, nesta semana, referiu numa entrevista que foram feitos estudos exatamente durante o primeiro confinamento, que vieram agora também à luz da comunicação social e que referiam que uma grande percentagem dos nossos jovens, ou pelo menos uma percentagem que ela considerou grande dos nossos jovens, apresentavam indicadores de afeto menos positivo, preocupação, ansiedade, e a reportagem rodava um bocadinho à volta destes dados. Entretanto, nós também temos estes dados só relativamente aos alunos de Viseu, porque, como foi dito logo no início, o Observatório do Bem-Estar vem a recolher dados dos alunos de Viseu desde 2016. Nós temos dados de 2016, temos dados de 2018 e agora de 2020, do ano passado, durante a pandemia. E esta tabela, este gráfico que está aqui, compara exatamente a percentagem de alunos que referiam sentir-se muitas vezes ou sempre felizes, preocupados, tranquilos, com medo. E nós conseguimos perceber, então, não só a taxa de alunos que atualmente, portanto, o ano passado, referiam ter estas emoções, mas comparar com aquilo que se passava em 2018, quando nem sonhávamos que algum dia pudesse acontecer alguma pandemia. E o que é que nós aqui verificamos? De facto, as 4 primeiras emoções são emoções positivas. E nós vemos que há uma diminuição das emoções positivas, embora ela possa ser considerada
menor no caso do feliz e do tranquilo e um bocadinho mais evidente no animado e no motivado. Portanto, as nossas crianças, os nossos jovens estavam um bocadinho menos animadas e menos motivadas. Reparem, este questionário foi respondido em maio, junho do ano passado, portanto, passado 2, 3 meses estarmos em casa. E depois, relativamente às emoções negativas, temos um ligeiro pequenino aumento do medo, por incrível que pareça, uma diminuição da preocupação. A tristeza é muito semelhante e temos, de facto, aqui um bocadinho, e pode ser aqui considerado um pouco mais evidente, o aborrecimento. Então, a conclusão que nós podemos verificar, aquilo que disseste está muito correto, Ruben, é a nossa capacidade de adaptação, a capacidade de adaptação das nossas crianças. E, de facto, a pandemia e a situação pandémica e o isolamento e o confinamento e afastamento das nossas rotinas não afeta de igual maneira as nossas crianças e jovens. Provavelmente irá afetar um pouco, mas irá afetar, sobretudo, alguns entre estes que já pudessem ter alguns indicadores. Pronto, mas isso é outra conversa. Agora, resumidamente, olhando para isto, o que é que nós podemos dizer? Temos que tirar o chapéu às nossas crianças e jovens, porque eles acabam por conseguir ser resilientes, mostrar que na maior parte dos casos são resilientes e conseguem lidar de forma minimamente equilibrada com aquilo que está a acontecer sem criar demasiados sintomas negativos e sem diminuir de forma significativa o seu bem-estar. Portanto, também é um indicador interessante e favorável. Logicamente que vocês dizem, mas isto já lá vai um ano. Ok, é verdade. Já estamos em pandemia há um ano e nós não temos dados de 2021, mas vamos ter em breve. Vamos ter dados de 2021, mas ainda não posso falar sobre isso. Depois faremos essa comparação. Exatamente. Muito bem. Vamos então prosseguir, retomando então as questões de situações que podem ser identificadas pelos pais como menos favoráveis. O sono e a alimentação podem de alguma maneira dar pistas do bem-estar das crianças? Que pelo menos em 2 agrupamentos foi possível perceber que a nível de alterações alimentares e de sono, ou seja, no fundo estas alterações alimentares e alterações de sono são fatores de manutenção de experiências da experiência depressiva. Quais é que serão os sinais de alerta para os pais e a que é que os pais devem dar atenção? Obrigada, Ruben, pela questão. Eu só vou salientar que o facto de dizermos que em 2 agrupamentos foi possível perceber estas alterações, apenas quer dizer que estas questões só foram colocadas em 2 agrupamentos. Não vamos pensar, nas outras escolas todas, as crianças não tinham problemas alimentares e de sono. Não. De facto, este questionário que foi feito em 2020 foi aplicado em cada um dos agrupamentos, com autonomia completa para ser modificado. E apenas 2 agrupamentos colocaram questões relativas ao sono e à alimentação. E nesses 2 agrupamentos nós verificamos que, de facto, as alterações de sono e as alterações de alimentação estavam relacionadas com a manutenção dos sintomas depressivos. Portanto, parece que estes indicadores faziam com que os sintomas depressivos fossem mais evidentes. E, de facto, nós sabemos que uma criança manifesta o seu mal-estar, manifesta as suas angústias, não através da fala, mas através do comportamento. E estamos a falar desde crianças que responderam ao questionário, desde crianças do 1º ano ao 12º ano, estamos aqui já com jovens. Mas, no fundo, muitas vezes é nestas alterações das rotinas e dos padrões alimentares e de padrões de sono que os pais podem encontrar pistas para perceber se a criança está ou não está. Porque há, de facto, está ou não está bem. Há crianças que não falam, não dizem, olha mãe, eu hoje estou triste, estou preocupada com a pandemia, olha mãe, eu hoje estou um bocadinho desanimada. Eu acredito que haja algumas crianças que o façam, mas a maior parte das crianças não o fará desta forma, irá comunicar aos pais aquilo que sente e a forma como está a lidar com isto através do seu comportamento. E aqui temos o comportamento alimentar e os padrões de sono que dão pistas. Obviamente que os pais têm que estar atentos
Obviamente que os pais têm que verificar se efetivamente a criança alterou os seus padrões alimentares, se está a alimentar como deve ser, se faz as refeições principais e se faz uma alimentação equilibrada, e também aqui reforçar as regras da higiene de sono. A higiene de sono é algo que até os adultos deveriam cuidar para bem da sua saúde física e psíquica, e, por exemplo, olhem, deixarem os telemóveis no hall de entrada quando vamos tomar uma refeição ou quando vamos dormir. É apenas uma dica, eu podia estar aqui o resto da manhã a falar só disto, mas não é isso que se pretende, e vamos avançar. Mas, no fundo, fica a mensagem: atenção aos vossos filhos, atenção à alimentação, ao sono, e as alterações que podem ser observadas ao nível de comportamento. Obrigado. Obrigada. Então, visto o nosso compromisso de promover o bem-estar com toda a comunidade educativa, e após termos abordado temas que refletem sobre as famílias, iremos abordar o nosso contexto de trabalho, que é a escola. Doutora Anabela, de que forma os resultados do estudo realizado tiveram impacto ao nível da intervenção dos psicólogos escolares de Viseu? Bem, eu vou começar por referir que neste questionário que foi aplicado em 2020 e foi aplicado online, obviamente, era possível os alunos que quisessem deixar era possível em alguns agrupamentos, portanto, como eu disse há pouco, cada agrupamento ou escola não agrupada decidiu de alguma maneira fazer alterações ao seu questionário, mas numa grande parte dos questionários os alunos tinham a possibilidade de deixar o seu contacto ou o encarregado de educação, caso quisessem receber informações do questionário. Com base nesses contactos, no final, quando se foi fazer o tratamento dos dados, foi possível identificar, então, crianças, jovens, com indicadores de menor bem-estar. E esses foram contactados. Falou-se com os encarregados de educação e, em alguns casos, foi iniciado o acompanhamento psicológico desses alunos, que ainda se mantém, penso que em muitas situações. Portanto, seriam alunos já com alguma suscetibilidade, com alguns fatores de risco, e que agora, que naquela fase, durante a pandemia, vieram evidenciar mais problemas. Portanto, nesta primeira fase, nós começámos em alguns agrupamentos desta maneira. Contudo, houve também, e aqui por iniciativa também de vários psicólogos dos diferentes agrupamentos, a criação de blogs com informação para alunos, para pais, para professores. Houve também divulgação de material da Ordem dos Psicólogos na página do Facebook e do Instagram do Observatório do Bem-Estar. E depois tenho também uma novidade em primeira mão: a partir de hoje, a partir de agora, está também disponível o site da equipa do Observatório do Bem-Estar, onde vão estar estas informações e todas mais. Mas nós não ficamos só por aqui, Filomena, pois não? Aqui o site, obrigada. O site. Tem, de facto, ainda não está 100% completo, mas vai ficando ao longo das próximas semanas, e tem para já pelo menos uma resenha, uma história daquilo que nós temos feito até agora, e tem também um apanhado de todas as publicações que nós temos feito. De salientar que o Observatório do Bem-Estar tem uma crónica mensal num jornal regional em que temos falado sobre temas da atualidade, e vamos continuar a falar sobre o bem-estar dos nossos alunos. Mas eu acho que a minha colega Filomena também pode aqui ajudar e completar com mais algumas informações. Pronto, para além de todas estas informações que a Anabela já referiu, nós também construímos, a equipa de psicólogos, durante o primeiro confinamento, vídeos para todos os níveis de escolaridade sobre a promoção do bem-estar, que no fundo era uma proposta para os professores os apresentarem nas aulas e poderem refletir com os alunos. Foi também construído um vídeo sobre ansiedade no ensino secundário,
com algumas dicas para a preparação dos exames nacionais e algumas estratégias para enfrentar possíveis situações de ansiedade. E foi também desenvolvido em algumas escolas secundárias programas de combate à ansiedade para alguns alunos. Para além disso, foram implementados nas diversas escolas outros programas de intervenção, de promoção de bem-estar ou desenvolvimento de competências socioemocionais em diferentes níveis de ensino, numa estratégia de intervenção universal, mas também seletiva e individual. Quer no ensino à distância, quer este ano no ensino presencial e novamente no ensino à distância. Também houve algumas escolas aqui do concelho que aderiram ao projeto PROMES, que é um projeto internacional de saúde mental, a ser desenvolvido nas escolas, precisamente, e coordenado pela doutora Celeste Simões, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. Pronto, penso que não me estou a esquecer de nada. É claro que nas escolas, individualmente, cada um de nós também foi fazendo outras atividades que às vezes correspondiam às necessidades ou aos pedidos da própria comunidade escolar. Portanto, vemos aqui o que é que o Observatório tem feito. Aproveitamos para lançar o site do Observatório e também falar um bocadinho do programa PROMES. Portanto, os tempos têm sido desafiantes, não é? Por um lado, tivemos o regresso à escola, depois de meses confinados, e agora, no fundo, o regresso a casa com um confinamento que, no fundo, já não tem o elemento de novidade, não é? Portanto, na nossa equipa refletimos, podemos falar todos, e refletir que, no fundo, houve um aumento de pedidos de consulta por motivos de ansiedade. De que é que estamos a falar? Como é que a ansiedade afeta a vida das nossas crianças e jovens, e o que é que se pode fazer para lidar com isso, doutora Filomena? É assim, no outro dia ouvi alguns pedopsiquiatras que referiram não ter havido um aumento significativo de pedidos de consulta nesta altura. E também pelos estudos que a Anabela apresentou, também parece não haver assim, dados muito preocupantes. No entanto, eu quero sublinhar o contexto. Eu trabalho numa escola secundária e, portanto, eu notei um acréscimo de pedidos de ajuda no primeiro período letivo. Embora não fosse feita logo a associação com a situação que estávamos a viver. Reportaram-se situações de ansiedade, crises de pânico, mas sem existir logo uma noção clara dos fatores desencadeantes, que depois, ao longo da intervenção, se foram mais claros. Claro que numa escola secundária, que apanha muitos alunos na fase da adolescência, alguns destes fenómenos já são comuns noutros anos, antes da pandemia, mas agora assumiram contornos diferentes. Há uma maior preocupação com a situação económica dos pais, medos face ao futuro, preocupação com os avós ou com as pessoas mais vulneráveis, medo de fazer projetos e que eles não se concretizem, medo da escola voltar a encerrar, medo de ficarem contaminados, medo de não arranjarem namorado ou namorada ou de perderem os que têm, medo de não estarem preparados para os exames nacionais com as aulas à distância, medo de ir ou de não ir para a faculdade, medo de não poderem fazer viagens de finalistas, enfim, uma série de medos que agora, e preocupações que agora tomaram outros contornos. O que é que se pode fazer? É assim, a escola tem que ser vista para já como um ambiente securizante, não é? Tem que existir um ainda maior trabalho de proximidade com os pais, mas também com os professores, no sentido de os ouvir e ajudar a delinear estratégias de tranquilidade e gestão dos afetos negativos dos alunos, porque só assim é que é possível que os alunos consigam aprender. Depois,
acho que no primeiro confinamento houve uma modificação da percepção por parte dos alunos da importância da escola. A maioria dos alunos, no início deste ano letivo, dizia que não queria que a escola voltasse a fechar portas e que tinha medo que isso acontecesse, como aconteceu. E a nossa percepção é que, embora neste segundo confinamento esteja a ser mais fácil a adaptação à modalidade online, está a ser mais difícil de gerir os sentimentos de afastamento da escola e de tudo o que isso acarreta em termos de desenvolvimento psicoafetivo, principalmente para os alunos do ensino secundário. Eu gostava de dizer aqui novamente uma palavra acerca do papel dos pais. Verificamos que neste ano alguns alunos começaram a faltar às aulas. Primeiro um dia, depois 2 dias, e que muitas vezes os pais facilitavam essa situação, dando desculpas e inventando até alguns pretextos. É muito importante que os pais e os educadores percebam que não estão a ajudar os filhos, mas estão sim a ajudar a manter um comportamento que pode vir a ter repercussões bastante graves na vida das crianças e dos jovens. Anabel, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. A tua experiência numa escola, penso que não é exatamente, numa escola EB, não é exatamente a mesma da minha da escola secundária. Não sei se queres dizer alguma coisa. Sim, Filomena, aproveito para reforçar as tuas palavras e sobretudo esta última mensagem de que não se deve facilitar, não é facilitar arranjando desculpas para faltar às aulas. Isso não é a solução. Nós temos que enfrentar os nossos medos, temos que enfrentar as nossas ansiedades, e nós assistimos a isso no início das aulas em setembro, em que todos, desde alunos a professores, estávamos com receio de efetivamente de ficarmos contaminados e de termos a doença, termos Covid, mas o irmos às aulas todos os dias, o irmos à escola, faz com que efetivamente essa ansiedade diminua. Quando nós adotamos uma estratégia de fuga, e nós psicólogos sabemos perfeitamente que uma estratégia de fuga ou de evitamento tem um alívio imediato, mas tem um custo, é que vai fazer com que a ansiedade perante essa situação aumente. Naquele momento sentirmos melhor, não fui, que bom, estou em casa, estou muito mais tranquilo, mas mais tarde ou mais cedo vamos ter que voltar à escola, mais tarde ou mais cedo vamos ter que voltar à nossa vida normal, ou tentar fazer alguma rotina normal, e então a estratégia nunca pode ser a de fuga ou de evitamento, nem qualquer pacto nesse sentido. Tem que haver sempre uma ajuda da criança para enfrentar a dificuldade, para gerir as suas emoções. Eu repito aquilo que disse no início, nós não podemos meter os nossos filhos numa redoma e poupá-los à dor e ao sofrimento. Isso não é realista, nem sequer é adequado ao desenvolvimento. Temos sim que estar ao lado deles e dizer, não, eu estou contigo, vai ser difícil, mas eu vou estar contigo, vais à aula, vais à escola, falo com o teu professor, falamos se for preciso num intervalo por telemóvel, mas vais ter que ir. E depois vais ver que te sentes muito melhor. Dar esta confiança e ajudar a criança a enfrentar dificuldades, dando recursos com muita paciência, mas também com firmeza. E esta imagem de firmeza e de paciência e de confiança, se calhar ajuda muitos casos e aí sim estaremos a dar um modelo de adultos também seguros, confiantes e resilientes. Muito obrigada, doutora. Que orientações tão importantes. Diga, peço desculpa. Não, estava a dizer que, no fundo, voltamos novamente àquela questão dos pais como modelos e que muitas vezes, inconscientemente, nós estamos a manter estes comportamentos também devido aos nossos medos como adultos também. Só queria, Patrícia. E é para a senhora mesma a nossa próxima pergunta.
que tem a ver realmente com essa crise do Covid-19, que a gente pode considerar que nos trouxe uma crise, não é? E a vários níveis. Também podemos considerar que, como todas as crises, também nos trouxe oportunidades. Doutora Filomena, que oportunidades vêm para os nossos alunos, para as nossas escolas e para as nossas famílias? O que a senhora acha que a gente pode entender como oportunidade dentro desse panorama? Havia muito de oportunidades, isso às vezes é uma frase assim um bocadinho batida, mas talvez de um outro olhar sobre as coisas. Porque às vezes, isto é a minha opinião pessoal, eu acho que não há mesmo oportunidades, a não ser que as pessoas as construam dentro delas e as reconstruam face à realidade e às situações. Eu falaria mais de outro olhar, que nos levou a valorizar coisas que se calhar estavam um pouco esquecidas. A importância das famílias, dos que nos são próximos, a importância do outro, do sorriso, do olhar. E talvez, por outro lado, também um olhar mais interior para dentro de nós, acerca das nossas limitações, das nossas vulnerabilidades, mas também e principalmente das nossas múltiplas possibilidades e competências para enfrentar momentos adversos. E eu acrescentaria que, de facto, se posso intervir, eu acrescentaria que, além deste olhar diferente sobre todas estas situações que a Filomena referiu e estes contextos, ao nível, sobretudo, dos níveis de ensino mais baixos, portanto, estou a falar do primeiro ciclo, segundo, eventualmente, em algumas situações também do terceiro, esta situação de confinamento trouxe uma coisa que não teríamos de outra forma, que é a possibilidade de os pais terem uma percepção mais real das dificuldades que os filhos apresentam na aprendizagem e noutras. O facto de poderem estar ao lado deles e poderem perceber como é que eles estão numa aula, como é que eles conseguem ou não realizar um trabalho, como é que eles dependem do adulto, isso trouxe uma informação preciosa, que não era possível de outra maneira. Muitas vezes, professores e pais, quando se referia a uma mesma criança, sentiam que estavam a falar de crianças diferentes, porque aquilo que o professor caracterizava como sendo o comportamento da criança em sala de aula e as dificuldades, o pai dizia, não, mas eu não vejo nada disso, é impossível, eu não deve estar a falar do meu filho. E agora isso já não se passa, e se calhar esta é uma grande mais-valia da situação pandémica. Houve também, e eu aqui... A valorização também dos professores, penso eu também, não é? Era isso que eu ia dizer, a valorização do trabalho da escola e do trabalho dos professores. Alguns pais têm-me dito, eu não sei como é que o professor consegue. Ainda ontem tive um pai de um garoto do primeiro ano que me dizia, aquela professora tem muita paciência, porque ela diz, meninos, agora estão calados. E eles estão calados 3 minutos ou 2 minutos e a seguir é uma balbúrdia completa. E ela diz, mas eu não vos disse para estarem quietos e calados. E o pai dizia, eu não sei como é que ela consegue, eu imagino depois isto em sala de aula. Portanto, e esta percepção não era possível de outra maneira. E há, de facto, uma valorização do professor, do trabalho do professor, e há também uma grande valorização da escola. Nunca a escola foi tão desejada pelos nossos alunos. Eu não tenho aluno nenhum, ou pelo menos tenho muito poucos, que me digam que não têm saudades da escola. Há, de facto, um ou outro aluno que diz que gosta de estar como está, mas provavelmente por fatores mais pessoais, mas em geral todos eles sentem saudades da escola pelo contacto com os colegas, contacto com o professor, a rotina de estar em sala de aula, sair e ir para o intervalo, isto faz muita falta. Também salientava aqui uma outra questão, e agora já saindo dos muros da escola, eu penso que esta pandemia trouxe uma coisa também muito boa, que é um realce muito importante para a questão da saúde mental e para a importância de cuidarmos de nós e do nosso bem-estar. Houve também, de facto, está a haver uma importância do papel, um reforço da importância do papel do psicólogo em diferentes contextos, mas porque as pessoas estão muito mais sensíveis à questão da saúde, à questão do bem-estar,
e ao cuidado que devem ter consigo próprios e com as pessoas de quem gostam e que lhes estão próximas. Cuidar de si e cuidar dos outros. Acrescentar, falando agora que estou a ouvir falar que estou a ouvir falar da saúde mental, há bocadinho quando falei das atividades das escolas, há uma coisa que nós temos feito também a nível do observatório já há uns anos, que é celebrar, no fundo, o Dia da Saúde Mental com a proposta de atividades para os nossos alunos nas diferentes turmas, em diferentes anos de escolaridade. E sim, acho que tens razão, porque agora nunca se ouviu falar tanto de saúde mental, e sabendo que a saúde mental é sempre um bocadinho o parente pobre do nosso Sistema Nacional de Saúde, não é? Penso que se calhar é uma oportunidade para que as coisas sejam alteradas. Saindo agora um bocadinho... Sim. Obrigado. E acho que foi ótimo acabarmos aqui com no fundo, uma valorização dos aspectos positivos, não é? Que a pandemia nos trouxe, no fundo, não nos trouxe só aspectos negativos, e há que tirar coisas positivas deste contexto, não é? Aproveito... Olha, sim, força. Eu só queria perguntar, se me for permitido, só mais uma palavra, Claro. para terminar esta parte do nosso encontro. Eu gostaria de vos deixar com uma frase de Fernando Pessoa, que li no outro dia e que me tem feito pensar muito nestes tempos de desafio e incerteza. E essa frase diz o seguinte: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, ficaremos para sempre à margem de nós mesmos. Obrigado. Muito lindo, doutora. Muito boa escolha a sua frase, muito bonita. E temos aqui umas perguntas dos nossos exatamente da nossa audiência, até me perdi aqui. E temos uma colocação da senhora Helena Marques, que diz assim: bom dia, minha filha estuda na Emílio Navarro e sempre desejou seguir veterinária. Depois que a pandemia começou, entrou numa confusão e agora diz que tem dúvidas e que não sabe o que quer seguir. Pede para que eu lhe ajude, mas eu não sei como fazer. E eu acho que vocês sabem como responder essa, bem fácil. Sim, ainda por cima da Emílio Navarro, não é? Que é a minha escola. Eu acho que isso tem que passar por uma conversa entre nós, não é? Com os pais, com a aluna, com verificar o porquê dessa indecisão, é muito mais do que escolher um curso, tem a ver com toda a nossa abordagem sistémica acerca da vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, e, portanto, a única coisa que eu posso responder é que eu estou disponível para aquilo que for necessário, e se não for na Emílio Navarro, em qualquer outra escola, os serviços de psicologia, terá que ser um trabalho conjunto com a aluna, também com os pais, para a pessoa se aperceber do que é que pode fazer e o que é que está lá a impedir essa concretização de sonhos e de objetivos. Exatamente. A importância do nosso SPO. Rubem. Agora temos aqui uma pergunta do Rui Martins. Questiona o seguinte: como se pode perceber que uma criança com 12 anos possa ter a opção que a escola deveria ser sempre assim, à distância? Quando procurei saber porquê, sabem a resposta que obtive da minha filha? Porque assim os testes são mais fáceis. E esta? E, no fundo, o ensino online trouxe-nos esta particularidade, não é? Que os testes online, não sei se têm algum parecer sobre eu gostaria só de... Sim, posso comentar. Se a Filomena, se quiseres, pode ser tu. Não, eu só queria dizer uma coisa, que efetivamente, eu penso que tu há bocado já referiste isso, há alguns alunos
para quem a escola é uma enorme pressão. E, portanto, às vezes este ensino à distância, para eles, lhes traz alguma tranquilidade. Há efetivamente esses alunos, não é? E isso, se calhar, também nos faz pensar sobre a escola deveria ter e que deveriam existir, não é? E pensar o... Sim, eu ia pegar exatamente por aí, Filomena. De facto, a escola, para muitos garotos, sem nós darmos conta, é um grande fator de stress. É a pressão. Eu vou só contar aqui uma história pequenina, num instantinho. Um dos meus filhos estava o ano passado ainda no ensino secundário, estava no 12º ano. Estão a ver aquela fase dos 17 anos, que acordam sempre todos os dias mal dispostos. Era eu que levava todos os dias à escola, 11º e 12º ano, e então aquela criatura todos os dias de manhã. Então, Zé, sempre assim, levava-o à escola sempre. Pronto, entretanto veio o confinamento e ele ficou em casa e aquela cara mudou. Passou a andar muito mais bem disposto, muito mais feliz, muito mais tranquilo, muito mais o meu Zé. E de facto, o que é que eu percebo? Claro que ele gosta da escola e tinha saudades dos amigos e tinha saudades da escola. Ele sempre se envolveu em muitas atividades. Ele estava na escola secundária de Viriato e fazia muitas atividades, clube de teatro, clube disto, clube daquilo, e adorava a escola. E tinha também muitas atividades fora da escola. Agora, nós não podemos esperar que isto seja só vantagens. A escola, obviamente, também tem aquela dimensão de tens que te manter na linha, tens que ter este rendimento, tens que ter este comportamento, tens que ter este trabalho em dia, tens que ter mais esta gestão de horário. E, efetivamente, todos estes tens que acabam por causar pressão a um jovem que ainda está a ganhar a sua maturidade e a tentar gerir tantas solicitações e tantas informações, às vezes, sobre si próprio e sobre os outros. Portanto, acredito perfeitamente que a filha do Rui Martins seja apenas mais uma criança para quem a escola é um fator de pressão. Agora, isto também não é mau. Reparem, nós precisamos de algum ponto de pressão na nossa vida. Nós precisamos de algum nível de stress e de exigência na nossa vida, senão nós só fazíamos o mínimo e o mínimo não nos permitia provavelmente desenvolver. Portanto, é importante explicarmos às crianças que a escola é de facto importante, a escola tem exigências e que nós temos que estar à altura das exigências. O facto de um teste ser mais fácil de fazer online significa o quê? Que a criança está mais tranquila, não está tão ansiosa? Ok, então se calhar temos que tentar perceber de onde é que vem essa ansiedade e ajudá-la a gerir essa ansiedade. Mas também ajudá-la a perceber que é natural e faz parte que a vida nos coloque desafios. E esses desafios vão exigir de nós. Às vezes são demais e andamos assim, chateados. Mas sem desafios, sem alguma exigência, também não iríamos andar para a frente a desenvolver as nossas competências e sair um bocadinho da nossa zona de conforto, que é muitas vezes um fator de desenvolvimento. Olha, mas eu ainda queria acrescentar aí uma coisa, que é outra face da moeda, que é assim, para alguns níveis de ensino, eu acho que o ensino à distância também está a ser muito exigente para a maioria dos alunos. Eles estão muitas horas ligados a computadores, os miúdos que levam as coisas a sério, claro, pronto, que se empenham, que querem fazer os trabalhos, que querem corresponder às exigências das tarefas escolares, também não têm a vida muito facilitada com o ensino à distância, penso eu. Tal como os professores também, principalmente. Se fôssemos falar de professores, é um outro webinar. Outro webinar, claro. Falar de professores é outro webinar e pode ser um dos próximos temas. Vamos ver. Já temos aí a dica. Gostei. Doutoras, então, temos aqui mais uma pergunta, que é da senhora Sônia, e ela diz o seguinte: e quando as crianças não querem que os pais assistam às aulas ou ajudem? Posso responder eu.
Se não querer que os pais assistam às aulas, acho que sim. Acho que é um direito que a criança tem. Os pais não se devem intrometer. Os pais não devem estar a assistir à aula. Uma coisa é ir ajudar a resolver um problema que surgiu com a internet, com o microfone, alguma coisa que não está bem, mas o pai não deve estar na aula, porque o pai também não está na aula na escola, não é? Não deve intrometer-se nessa atividade, nem sequer estar ali ao lado, assim, encostadinho à parede, a assistir, nem, e muito menos intervir. É da responsabilidade da criança e do professor, obviamente, criança ou jovem, a gestão da sala de aula. E o pai, o encarregado de educação, tem que intervir apenas para questões técnicas ou se... o professor solicitar a sua presença. Não acredito que haja um professor que solicite a presença do encarregado de educação na aula, porque em contexto normal de escola o professor também não o faria. Pronto. Se a criança diz que não quer lá o encarregado de educação, está a agir corretamente, porque o pai não está também em contexto de sala de aula. Se não quer ajuda, bem, aí pode ser interpretado de várias maneiras, é porque não tem dificuldades, que é a primeira possível, não é? Gosta de resolver as questões sozinho, gosta de ser ele a estar ali a tentar resolver e, no fundo, não percepciona a ajuda do encarregado de educação como essencial. Pronto, eu não interpreto isto como uma coisa negativa. Depende, obviamente, de outros fatores. Mas, assim, numa primeira instância, não me parece só por si um fator preocupante e negativo. Aliás, se calhar até é um fator positivo que mostra que esta criança provavelmente até já tem mais autonomia do que aquela que o encarregado de educação lhe quer dar. Se calhar pode... deixar ver como é que corre, e estando atento e falando com os professores e falando com o diretor de turma e tentando perceber se de facto a criança está a corresponder ou não àquilo que é solicitado com essa autonomia, fazer as coisas sozinho, sem ter a presença do encarregado de educação. Eu só queria acrescentar, Anabela, que essa questão de assistir às aulas, isso depois até traz problemas deontológicos bastante sérios, não é? Porque efetivamente a aula é um espaço entre o professor e o aluno. Pronto, só queria reforçar a tua ideia. Muito obrigado. Temos aqui mais uma questão do André. Bom dia. Como conciliar teletrabalho com as necessidades inerentes dos mais pequenos? Pergunta que não se cala. É muito difícil. Posso dar a primeira resposta que me veio à cabeça? Posso dizer qual foi a primeira resposta que me veio à cabeça? Força. Com muito respeito pelo senhor André, olha, com muita dificuldade. Porque eu não tenho filhos pequenos nesta fase pandémica, mas confesso que penso muitas vezes, quem tem filhos pequenos e está em teletrabalho, eu acho que merecia um prémio. Porque esta pandemia, se é que pôs alguma coisa à prova, é a nossa capacidade de gestão de muitos estímulos em simultâneo e de muito stress. Um pai, uma mãe que esteja em casa, em teletrabalho, e que tenha filhos pequenos, vai fazer isto, vai fazer aquilo, eu não sei, eu acho que devem ficar doidos no final da pandemia. Por isso, Sr. André, eu não tenho uma resposta, eu só tenho muita solidariedade. Tente, dentro do possível, fazer o seu melhor. Acredito que vai ficar frustrado porque o seu melhor não é aquilo que desejaria, mas é aquilo que é possível. E tente fazer o possível para se manter à tona d'água e para pensar que isto está a passar. E, no fundo, se o ambiente familiar for minimamente salvaguardado, obviamente as crianças não vão sofrer, não vão ter consequências, não vão ficar traumatizadas por o pai não ter dado atenção durante algum tempo quando ela precisava. Portanto, vamos com calma, com muita paciência, com muita autocompaixão, porque temos que ter também paciência connosco próprios e, olha, só lhe posso dar a minha solidariedade. Sim. Bom, temos aqui mais uma pergunta, se calhar não é muito relativa com o nosso tema, mas que é interessante e acho que vai esclarecer muitos pais, porque muitos estão, se calhar, a viver esse fato, né, que é o luto. Aqui diz, como saber também lidar com adolescente na perda de 3 familiares e um amigo por Covid. E
Se calhar vocês têm aí uma breve orientação, uma palavrinha para dar para essa mãe. É o senhor Rubem Ferreira. Pois, isso é outra situação Será muito como a complicada, escola não é? pode ajudar, não é? Eu acho que ainda É outra situação muito complicada, evidentemente, lidar com o luto e com todas as dificuldades que agora existem, não é? De ausência de rituais, de às vezes as pessoas não se poderem despedir das pessoas, e tudo isso, e tudo o que acarreta em termos emocionais. Eu penso que voltamos outra vez à questão dos adultos como modelos, não é? Como disse a Anabela, nós não podemos proteger os nossos filhos do sofrimento, mas podemos protegê-los da desorientação, não é? E isso tem que ser falado em família, tem que ser conversado. Se calhar ter assumido como uma perda muito importante na vida, que aconteceu naquelas circunstâncias. Não sei, tem que ser falado. Sim, eu também posso acrescentar aqui que a escola aqui tem um papel não de resolução, mas de contexto favorável. Quando os jovens, quando as crianças, adolescentes conseguirem voltar à escola, conseguirem ter aquele horário das 8h30 da manhã às 5 da tarde, quando conseguirem estar novamente com os seus colegas, os pais vão ver que efetivamente vai ser mais fácil de lidar. Os jovens e as crianças, sobretudo as crianças mais pequenas, têm uma capacidade de lidar com estas situações difíceis, se calhar até melhor do que a dos adultos, porque a criança vive no aqui e agora. E se o aqui e agora for à escola e estiver com os amigos e estiver bem, naquele espaço ela está bem. E vai para casa, obviamente, e no aqui e agora em casa tem as memórias, mas também tem a família que está a fazer um esforço para retomar a normalidade, para gerir as emoções, para tentar manter uma coisa que é fundamental, que é a rotina habitual da família e que é um ambiente familiar onde as coisas podem ser faladas, onde também há risos, onde também há conversas sobre a escola, sobre o que acontecia antes de terem acontecido as situações difíceis, mas também é um espaço onde as crianças podem e devem fazer perguntas se quiserem, podem e devem falar sobre os familiares e não tem que ser sempre num tom de tristeza ou de dor, pode ser também recordar bons momentos, pode ser também olhar para fotografias, se isso for necessário, mas reparem, a escola aqui pode e vai com certeza ajudar a normalizar um dia-a-dia que não vai ser o mesmo, mas que vai ser reconstruído com base em rotinas que já eram estabelecidas e com base em afetos e em situações agradáveis e prazerosas, que no fundo a nossa vida também é feita disso, não é? A dor não se apaga, vai diminuindo e nós vamos sendo capazes de viver apesar da dor. Obrigada, doutora. Vemos aqui o papel positivo que a escola pode ter. Só queria aqui acrescentar uma coisa, que é assim, há momentos em que às vezes numa família está tudo a passar por um processo de luto que não se consegue às vezes resolver sozinhos e que é preciso a ajuda de alguém. E, portanto, é muito importante, se calhar, para os pais perceberem se esse filho ou essa filha adolescente não estará a precisar de falar com alguém fora do contexto. Alguém que esteja mais desligado emocionalmente e que o possa ouvir e entender de uma outra forma o seu sofrimento, porque é evidente que aquilo que tu disseste, Anabela, é certo, mas a adolescência traz aí depois outras questões em que às vezes estas questões da morte, da doença, assumem contornos bastante complicados para os projetos até de vida
individuais. Eu acho que tem que haver também consciência até que ponto é que os pais podem ajudar ou têm que pedir, às vezes, ajuda de um profissional também. Obrigado, doutora Filomena. Não sei se temos tempo ainda para mais uma última pergunta. Sim? Acho que sim. Portanto, temos aqui a seguinte questão. Uma adolescente com crises de ansiedade e pânico tem vindo a aumentar, no fundo as crises de ansiedade e de pânico têm vindo a aumentar com esta pandemia, e uma senhora ou um senhor está a perguntar o que fazer. Já falámos um bocadinho aqui da orientação. Pronto, eu posso, com certeza que a Filomena depois pode completar a minha intervenção se achar que eu me esqueci de alguma coisa importante. Obviamente que esta mensagem, penso que também já ficou referida atrás, esta pandemia não afeta a todos por igual. Afeta mais uns do que outros e afeta, sobretudo, pessoas que já têm alguns fatores de risco. E aqui, fatores de risco, entenda-se fatores de risco psicológico, no sentido de serem pessoas já com alguma sensibilidade, alguma fragilidade em termos de gestão emocional, alguma situação anterior já de mais ansiedade, de alguns medos, de alguns receios. Obviamente que esta situação imprevisível, de medo quase constante, de alerta quase constante, é um terreno ótimo para a ansiedade aumentar quando ela já existe num grau mais elevado. O que é que poderei dizer a esta senhora, com esta adolescente? Obviamente precisa de ajuda psicológica, porque as crises de pânico e as crises de ansiedade não se resolvem por obra e graça do Espírito Santo ou do tempo. As coisas não passam com o tempo. Às vezes nós achamos, isto passa, vamos esperar. Eu tinha um professor meu que lhe chamava a terapia do esperómetro, que não resulta. Não vamos esperar para ver, vamos atuar quando é preciso atuar. E muitas vezes, eu tenho recebido algumas situações de adolescentes, eu só lhe pergunto, mas porquê é que só vieste agora? Porquê é que não procuraste ajuda mais cedo? E eu só penso, se tivesses vindo há meio ano atrás ou há um ano atrás, a situação era completamente diferente. Mas os pais acham, é uma fase, é porque é mimada, é porque quer chamar a atenção. E, no fundo, a situação vai ficando cada vez mais instalada e chega a níveis em que já são muito difíceis de intervir e temos que recorrer a outro tipo de estratégias. Portanto, se acham que, de facto, o vosso filho ou a vossa filha é uma criança ansiosa e que está a evidenciar cada vez mais sinais de ansiedade, sejam por alterações de sono, alterações alimentares, seja por outras alterações comportamentais, procurem ajuda. Na pior das hipóteses, o técnico vai-vos dizer, não, isto é uma reação normal de adaptação, não se preocupe. Esta é a melhor resposta que vocês podem ouvir, mas pelo menos ficam tranquilos. E a partir daí, se não for isto, vão também ter uma resposta no sentido de vamos fazer isto, ou vamos fazer aquilo, ou vamos rapidamente intervir para que isto seja diminuído ou voltemos ao normal, ao bem-estar desta criança, ou adolescente, neste caso. Ok. É verdade. Bom, eu vou colocar aqui uma última questão, porque o nosso tempo já vai longe, e que é da senhora Leonora Esteves, mas que eu acho que é muito pertinente com o nosso trabalho nas escolas, que ela diz assim: gostaria de saber como as intervenções psicológicas à distância com os alunos têm funcionado. Há uma adaptação de ambos ou torna-se mais difícil? E aí diz, obrigado e bom trabalho. Então, olha, como a gente tem funcionado online? Eu vou falar da minha experiência pessoal. É assim, quando já havia uma relação existente, portanto, quando há uma continuação do acompanhamento, eu penso que é possível e que tem sido possível continuar a chegar aos alunos e a intervir. As maiores dificuldades que eu tenho sentido é quando às vezes são encaminhados alguns alunos e não existia essa relação já entre nós, não é?
aí acho que as coisas são bastante mais difíceis. Nada substitui a presença, o estar, o interpretar, o conseguir perceber o que não é dito, isso só em presença. Seja como for, nós estamos a tentar adaptar e acho que é possível, sim. Uma coisa que eu pensava há muito pouco tempo não era possível, é possível continuarmos a estar com os nossos alunos mesmo à distância e fazer intervenções mesmo à distância, algumas, claro, mesmo à distância. Com muita dificuldade. Sim, está bem, mas é possível, não é? Que há uns tempos eu achava que era completamente impossível nós estarmos a intervir no âmbito da consulta psicológica com estes alunos, não é? E hoje já não penso assim. Agora, acho que há dificuldade quando não houve uma relação anterior. Quando não houve uma relação anterior com aquele aluno, acho que é muito difícil, se não impossível mesmo. Sim, eu também tenho essa experiência. Aliás, eu própria, quando estávamos ano passado em confinamento e foi necessário contactar algumas crianças por não estarem efetivamente bem e tivemos que recorrer ao virtual, seja através do Teams, do WhatsApp ou outra estratégia qualquer, eu própria senti muitas vezes uma grande frustração porque não se consegue chegar à criança, não se consegue estabelecer aquela relação empática que é essencial para o nosso trabalho. E de facto faz-se algum trabalho, mas não é verdadeiramente o nosso trabalho como psicólogos. Faz-se com os pais e muitas vezes acabam-se por dar estratégias que funcionam, também há situações e situações, não é? Mas é completamente diferente podermos depois ter algumas sessões presenciais, nem que se façam um mix presencial e online, mas agora nesta fase de confinamento em que podemos manter algum trabalho presencial e no nosso agrupamento temos estado a fazer esse trabalho presencial e online, temos as duas vertentes, nós conseguimos de facto chegar muito mais facilmente às crianças e aos jovens e mesmo aqueles com quem já tínhamos estabelecido uma relação, há situações que não resulta o online. Temos que ser honestos, temos que ter esta franqueza de dizer aos pais e dizer aos professores, não resulta online. Vamos apostar numa estratégia diferente, nem que seja mais espaçada agora e depois quando retomarmos o presencial, então sim, porque há condições que não são nada favoráveis por diversos fatores. Também se tivéssemos que falar sobre isso era mais outro webinar, não é por aí, mas sim, conseguimos adaptar. Há pouco, quando eu estava a dizer com muita dificuldade, porque foi um desafio grande para nós psicólogos também, passar nós que somos profissionais da relação, como é que vamos estabelecer uma relação através de um ecrã, não é? Nós psicólogos gostamos de pessoas, não é de ecrãs, não é? Essencialmente. E sim, é muito difícil, sim. Temas não vão faltar para a próxima webinar. Ok. Tá visto. Muito obrigado. Vamos então dar por terminado este webinar. Obrigado às nossas convidadas, à doutora Anabela, à doutora Filomena, ao Observatório do Bem-Estar e a todos os membros que no fundo ajudaram à construção deste webinar. Também à Câmara, não é? Que nos dá o apoio. E por fim, também a todos os participantes, à audiência que tiveram aqui connosco e que nos colocaram estas questões e permitiram então... E que não conseguimos ler todas, porque este diálogo. Sim, são sim, muitas. senão ficávamos aqui durante muito mais tempo. Portanto, continuação de um bom sábado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, agradeço a vossa participação. Tenho pena de não ter a noção das vossas caras, de quem está aí a assistir, do vosso feedback. Não há nada como estarmos num auditório e perceber pelos rostos das pessoas o agrado ou não com que nos foram ouvindo e palpar essas reações, mas os tempos assim nos obrigam e estas tecnologias, pelo menos, têm uma vantagem, conseguimos estar, se calhar, em nossa casa com muito menos dispêndio de tempo
a participar nisto. E pronto, eu não me quero alongar, quero agradecer a todos e quero agradecer muito às nossas colegas do Observatório que estão aqui no WhatsApp sempre a partilhar mensagens e atentas às questões do público e que estão sempre aqui a dar força para que nós os 4 que demos a cara nos sintamos mais ancorados e mais confiantes. Pronto, eu não tenho muito mais a acrescentar daquilo que a Anabela disse, a não ser agradecer a toda a gente e desejar um resto de dia de sol para todos também. É isso, eu também agradeço a todas e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, não é? Isso é óbvio. Obrigada.